Deus, vamos seguir aqui, glória a Deus. O pastor me deu um tema hoje e que chama-se Conhecendo a Deus e Conhecendo a mim mesmo. Amém? Importante de você, o autoconhecimento. Eu gosto de falar sobre esses assuntos, eu quero acrescentar algumas coisas essa noite, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, tá certo? Então conhecer a si mesmo, ou se você definir a palavra autoconhecimento, você vai ver muitas possibilidades, principalmente no tempo que a gente está vivendo hoje, né? As pessoas elas têm até se especializado a falar sobre autoconhecimento. Você vai ver muitos coachings, eu respeito muito, tem muita coisa boa, tem coisa também não boa, por aí a gente tem que ter um filtro, tá bom? Não somos não somos aqueles que vão ser os julgadores, porém a gente precisa ter um filtro para saber aquilo que é bom para a sua vida, aquilo que não é, tá bom? Mas eu posso adiantar a você que conhecer a si mesmo é uma das artes mais excelentes depois da conversão. Depois que você se converteu, depois que você se entregou a Cristo, depois que você teve um encontro real e verdadeiro com Cristo, é uma das artes mais belas, é um dos conhecimentos mais incríveis, mais empolgantes, por assim dizer. E eu quero incentivar você a entrar neste mundo de autoconhecer-se, tá bom? Como eu disse, porém, a gente precisa ter filtros com aquilo que nós vamos aprender. Nós precisamos perceber, inclusive, que existe uma diferença enorme no autoconhecimento que o mundo propõe, tá certo? E o autoconhecimento que Jesus nos propõe. Pastor, Jesus nos propôs isso, eu vou mostrar para você que sim. Jesus nos propõe nos autoconhecermos. Você está me ouvindo bem? Os irmãos daqui estão ouvindo bem também? É porque tem uma caixa ali. Eu não estou gostando da minha voz. O meu cabelo está diferente, mas a minha voz continua a mesma. Você lembra desse... Você quer que eu arrume aqui? Oh, amor, estão falando que tem que arrumar aqui, amor. Meu Deus. Ah, era isso que estava incomodando. Ah, entendi, tá certo. Fecha o olho aí, todo mundo, que eu vou tirar a roupa aqui. Cadê o Rogério? Cadê o Rogério? Rogério, mexe lá no microfone, tá? Esse som tá me irritando, desculpa. Vocês têm que deixar num padrão que eu gosto aqui, tá bom? A minha voz é mais bonita que isso. Ela é mesmo, tá estranho. Parece uma panela de pressão isso aqui. Glória a Deus. Tá bom aqui agora? Tá bom? Tá bom. Vem aqui, Fabinho, vem arrumar pra mim. Tá bom? Então tá bom. Tá zero. Aleluia, aleluia. Tá bom, Natália? Tá bom? Tá bom. Então eu posso dizer a você, eu tenho certeza, eu quero mostrar a você que Jesus, Ele nos propõe, na nossa caminhada cristã, nos conhecermos. Pastor, isso é importante? Eu digo, é essencial para a sua vida. É algo que vai fazer uma diferença entre você ser vitorioso nessa terra ou não. Irmãos, o grande conflito desse século são as próprias almas das pessoas. Elas têm conflito consigo mesmas e nós vamos precisar tratar e ficar preparado para isso. E o pastor insiste, vira e mexe, eu estou voltando a esses assuntos porque eu acho que você precisa aprender sobre isso. Mas eu quero mostrar a você que quando existe um momento em que Deus te ensina sobre algo, existe uma unção que vai fazer esse ensino pegar em você. Não faz sentido eu dar uma palestra para você, você ouvir um monte de coisa e sair daqui do mesmo jeito. O que eu quero dizer é que Deus, se Ele está fazendo você ouvir, é porque tem coisas que podem ser mudadas na sua vida. Amém? Então acredite que Deus, se Deus está me usando para te falar algo, Ele quer mudar algo na sua vida. Amém? Então, a cultura hoje dos coachings, eu já falei sobre coaching, o coacher,
Eu já te falei uma série de coisas aqui, mas a cultura dessas pessoas que gostam de treinar outras pessoas, né? A gente vê muito um clima, um ensinamento que é necessário, não é? Você se conhecer para vencer na vida. Não é assim que eles falam, de uma forma geral? Mostrar que você tem valor, mostrar que você não pode ser mais pisado, nem humilhado pelos outros. Você tem que se tornar o macho alfa. Não é? É um discurso bem interessante que muitos falam. Eles falam para você ser o líder, sempre o líder da matilha, superar crenças limitantes, e isso é verdade, existem crenças que nos limitam. E ele fala para você também conquistar tudo o que você sempre sonhou, riqueza, poder e prosperidade. Eu posso te garantir que tudo isso tem o seu valor. Tudo isso tem o seu valor, mas parece que o negócio fica muito medíocre quando você resume, não é? O seu autoconhecimento para você prosperar simplesmente nessa vida, ter sucesso nessa vida. Eu não sei se você lembra disso, mas você é eterno. Quando você morrer aqui, a tua vida vai continuar. Vai continuar com o Senhor, e o crescimento, acredite, vai continuar. Você vai continuar conhecendo ao Senhor, e aquilo que eu sempre falo, uma eternidade inteirinha não vai ser suficiente para você conhecer totalmente o Senhor. Porque Deus é infinito. Tudo que Ele criou é finito, mas Deus é infinito. Então eu quero mostrar para você o autoconhecimento, descobrir quem eu sou, descobrir por que Deus me fez, quais os propósitos que eu tenho na minha vida. O autoconhecimento verdadeiro vai fazer com que todas essas coisas me acompanhem. Tudo que eu tenho buscado vai vir por tabela. É quando a gente vê aquele texto que fala que as bênçãos nos seguirão. Você não vai precisar correr atrás de bênçãos, mas as bênçãos vão correr atrás de você. Amém? O autoconhecimento verdadeiro, irmãos, conhecer-se verdadeiramente, parte da seguinte premissa. Eu quero que vocês coloquem o texto aqui de Tiago, capítulo 4, verso 8, por favor. Tiago 4, 8. Diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Até aí. Quero só que você veja essa parte. O autoconhecimento parte daí. Você precisa desejar Deus. Você precisa desejar conhecer a Deus. A gente tem falado aqui, você precisa se mover primeiro, amém? Você entende que você precisa se mover primeiro? A religiosidade nos ensina que Deus fará, mas na verdade você precisa se mover primeiro. Quando eu me movo, eu desperto o interesse de Deus, por assim dizer. Deus começa a ver, tem alguém interessado em mim, não é? A gente esquece alguns textos na Bíblia. A Bíblia fala de alguns textos muito interessantes, né? A Bíblia, por exemplo, Deus diz: honrarei aqueles que me honrarem. A minha esposa leu aqui um texto muito interessante: Deus ama ao que dá com alegria. Existe uma forma de fazer que você realmente agrada a Deus, e tem uma forma que eu faço que sequer chama a atenção de Deus. Tem orações que Deus nem ouve, porque você faz fora da conformidade da palavra. Então nós precisamos fazer a coisa certa, amém? A Bíblia diz que sem fé, por exemplo, sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe a possibilidade de você sequer agradar a Deus se não tiver fé, amém? Então a primeira coisa que você precisa perceber é uma premissa: achegar-se a Deus. Ele fala: achegai-vos, ou chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Diga amém. Então, quando eu me aproximo de Deus com a consciência de que Ele é maior, claro que Ele é maior, pastor, eu sei disso, mas entenda, nós nos aproximamos de Deus porque a gente considera que diante dEle nós somos dependentes. É Ele que pode nos suprir, Ele que pode nos dar a inteligência, Ele que pode nos dar a sabedoria. Então eu me achego a Deus considerando que Ele é maior, e alguém maior que nós vai compensar aquilo que nós somos pequenos.
Não é assim? Quando você fala que você se esconde em Deus, por que você se esconde em Deus? Porque Deus é o poderoso de te guardar. Seja qual perigo você possa sofrer, Ele é poderoso de guardar você. Amém? Quando você se achega a Deus em oração, precisando de provisão, você sabe que Ele é o dono do ouro e da prata. Aí você diz assim, estou tranquilo, porque Ele vai me prover. Amém? Então eu me achego a Deus com a consciência de que Ele é maior. Põe no Salmo 87:7, por gentileza. Diz assim que, é só uma parte que eu quero destacar, a última parte, a parte B, diz assim, ó, todas as minhas fontes estão em Ti. Ou em outras versões, todas as minhas fontes estão em Deus, ou nele. Eu quero que você repita isso, diga assim, todas as minhas fontes estão em Deus. Isso, agora diga com fé para a sua alma acreditar. Diga lá, todas as minhas fontes estão em Deus. Amém? As suas fontes pessoais podem ser limitadas e um dia elas podem secar. Mas as fontes de Deus nunca secam. Você imaginou isso? As fontes de Deus nunca secam. Então você pode dizer, todas as minhas fontes estão nele. Tudo que eu preciso está nele. Então, Ele te criou, meu irmão, Ele te conhece. Ele te criou, Ele te conhece. Aleluia. Ele sabe todos os detalhes da sua vida, tudo que você pensa. Ele sabe os teus pensamentos. Não dá para esconder pensamento de Deus. Já pensou sobre isso? Né? Eles parecem estar escondidos, né? Mas Deus sabe tudo. Deus vê todas as coisas, porque tudo vem dele. Autoconhecimento sem Deus é mera filosofia. Autoconhecimento, se eu me aventurar a tentar me conhecer sem colocar o sujeito mais importante dessa história, que é Deus, eu só vou filosofar. Eu vou dar a volta em caminhos circulares e vou voltar para o mesmo lugar. Eu fico preocupado que alguns cristãos, eles entram, se engendram por alguns caminhos que eles querem aprender sem Deus. É complicado isso. Só Deus pode te ensinar. Só Deus pode te dar a verdadeira sabedoria. E a gente sempre fala isso aqui. A igreja é importante, mas o seu relacionamento do dia a dia com Ele é essencial. Você precisa ter uma vida com Ele todos os dias. Você precisa falar com Ele, você precisa orar, você precisa estar em comunicação com Ele o tempo todo. Então o autoconhecimento sem Deus é uma filosofia, é uma divagação. Você fica em caminhos que sempre vão dar no mesmo lugar. Tem um livro interessante na Bíblia que ele fala duas coisas do final, Apocalipse. Mas tem um texto de Apocalipse 3, põe lá, coloca lá, a partir do verso 14, ele está falando sobre a igreja de Laodiceia, ou para a igreja de Laodiceia, a igreja da minha mãe. Era pastora lá, não sei se vocês sabem, né? Igreja de Laodiceia, né? Não era não, estou brincando. Alguns ficaram olhando sério para mim, alguns não gostam que eu brinco. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve estas coisas. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aí o verso 14, conheço as tuas obras, e diz assim, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Continua um pouquinho. Aí diz assim, por quê? Pois dizes, eu estou rico. Olha só, ele está falando com crente. É uma igreja. Aí ele diz assim, ó, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então é um alerta que Jesus faz, porque algumas pessoas se enganam por ter coisas ou por ter coisas aparentes e verdadeiramente não se conhecem. Então ele está falando aqui nesse capítulo 3 de Apocalipse, a igreja de Laodiceia, ele está falando justamente que existia uma qualidade de crentes mornos, ou mornos, eu não sei como seria a verdade,
como fala. O que são crentes mornos? São aqueles crentes que são indefinidos, são indiferentes. Quando uma pessoa é indefinida ou indiferente, ela não se conheceu ainda. Porque quando você se encontra com o seu verdadeiro eu em Deus, você tem um encontro tão maravilhoso, é tão impactante o negócio, que você fala assim: meu Deus, eu sei porque eu nasci, eu sei para onde o Senhor está me levando, amém? Isso vai te mover de tal forma que não vai deixar você ser morno. Está entendendo? Pessoas que não se conheciam, estou falando de autoconhecimento. Então, olha só, eram indefinidos, indiferentes, totalmente reféns do mundo. Por que, pastor, refém do mundo? Quem é refém do mundo? Tem muito crente que está refém do mundo, porque ele fala assim: eu estou abastado, estou com as minhas contas pagas, estou com roupa nova e perfume francês. Aí ele fala assim: está tudo bem, e não está bem. Deus está falando assim: não está bem não, porque aparentemente você se veste bem, está tudo bem, mas por dentro você nem sabe quem você é. Aí Deus é tão tremendo que quando Ele inspira, não é? Essas palavras, né? Jesus está falando essas palavras ao anjo da igreja. Ele falou assim: era melhor que você fosse frio ou quente, né? Sabe por quê? Porque ser frio, apesar de ser uma coisa tão estranha, mostra que alguém já tem uma definição da sua vida. Eu vou falar uma coisa aqui, não fique escandalizado não, mas faz mais sentido um ateu convicto do que um crente morno. Porque o ateu convicto parece ser uma coisa assim, parece um contrassenso, não é? Porque não existe uma convicção no ateísmo. Entenda o que eu estou falando. Porque a gente sabe que o ateísmo ele é falso. Por que ele é falso? Porque Deus existe. Então a gente fala assim, o cara fala: eu sou um ateu convicto. Tá bom, a gente deixa ele fluir. Agora, não tem muito sentido. Agora faz menos sentido ainda um crente morno. Um crente não ter a alegria da salvação, não se mover em fé, não fazer as coisas que Deus quer que você faça, não mudar a vida de pessoas, não mudar a sua própria vida. Então a gente tem que entender, o autoconhecimento é algo que você precisa trilhar e falar assim: eu sei quem sou. Eu sei quem eu era um pobre, cego, nu, hoje eu não sou mais. Hoje você não é mais. Por quê? Porque você não pode mais ser um crente indeciso, não é? Não pode mais ser um crente indeciso. Eu tenho certeza, se você já teve um encontro real e verdadeiro com Cristo, aliás, eu pergunto a você: você já teve um encontro real e verdadeiro com Cristo? Levante sua mão. Se você já teve esse encontro, então esse estado de miserável, desgraçado, nu, já passou. Já passou, tá certo? Amém? Já passou. Você não vive mais isso. Porém, o que Deus lhe propõe agora é que você comece a se conhecer e a conhecer a Ele. Eu lembro que em João capítulo 15, verso 5, quando Jesus fala da videira, Ele diz assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Não é isso? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Aí ele diz: porque sem mim nada podeis fazer. Jesus deixa claro que Ele não vai deixar essa caminhada, você sozinho nessa caminhada. Ele quer que você caminhe junto com Ele. Ele vai te fazer conhecê-lo e conhecer a si mesmo. Então, você já imaginou, da mesma forma que uma família ela coloca um norte nas nossas vidas, né? Uma referência. Quando você nasce numa família, você sabe que você tem uma origem, você tem um sobrenome. Se você olhar a árvore genealógica, acho que é isso aí a palavra, você vai ver que você tem uma raiz no seu nome. O seu nome tem um nome lá. Eu descobri, por exemplo, que eu tenho raízes portuguesas. Acredite. Que legal, né? O meu avô era português.
E a minha avó, se eu não me engano, era australiana. Olha aqui, nasceu um português com australiano. Viu que coisa linda? Né? Então, a gente sabe por que das nossas origens, não é isso? Agora imagine se você tiver uma consciência da família de Deus a qual você foi inserido. Uma família espiritual, algo muito mais poderoso, algo muito mais impactante. Se você tiver a consciência de que você está nessa família, eu acho que a tua alegria vai subir uns 400%. A tristeza vai embora, as dúvidas começam a dissipar, você fala, eita, está fazendo sentido para mim, as coisas estão ficando claras para mim agora, eu estou entendendo sobre propósito, eu estou entendendo que Deus falou um dia que eu iria viajar para outro lugar, e Ele vai me mandar, tudo começa a fazer sentido, aleluia. Então quando você nasce em Cristo, quando você tem um encontro real com Cristo, quando a gente experimenta essa graça real que a gente cantou, a gente entra numa verdadeira oportunidade de se autoconhecer. Deus, Ele está propondo para mim, para você, para nós todos essa noite, nos autoconhecermos. Deus não faz acepção de pessoas. Pastor, isso é importante? Eu diria essencial para a sua vida. Até as bênçãos do Senhor começam a fluir melhor na sua vida. Tem gente que não recebe coisas do Senhor porque não se acha digno. Porque sempre alguém falou que você não merecia. Essa palavra ficou guardadinha lá no seu coração. E quando a gente entende que a gente está numa família, mas os méritos são de Cristo, aí você sabe que nele você merece também. Porque Ele te dá todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Se você permitir, Cristo vai começar a viver em você. Vai viver de uma forma maravilhosa. E por que a pessoa de Cristo, pastor? Jesus é a pessoa, é o ente mais maravilhoso que já pisou nessa terra. Ele esteve entre nós. Aleluia. Você deveria se empolgar com o teu mestre. Você deveria se empolgar com o teu mestre. Você imagina uma inteligência, uma sabedoria, um conhecimento indescritível, incomparável. É por isso que o profeta o chamou de maravilhoso conselheiro. E eu gosto de frisar isso, não são duas palavras, é um termo só, é o maravilhoso conselheiro. Não é maravilhoso, vírgula, conselheiro, não, ele é o maravilhoso conselheiro. Depois vocês lê lá Isaías 9:6, depois. Por que ele é o maravilhoso conselheiro? Porque ele consegue te dar conselhos maravilhosos. E diz o dito popular que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Agora você já imaginou, Cristo não te vende conselhos, mas se você tiver uma vida com Ele, Ele vai te orientar em todos os seus atos. Se você entender isso, irmãos, preste atenção, preste atenção. Se a gente estiver verdadeiramente ligado, a gente não erra em mais nada na nossa vida. Porque a gente vai ouvir a voz do Mestre e Ele vai nos dar conselhos sobre acertar. Vamos fazer as coisas acertadamente, amém? Então, preste atenção, um encontro, eu quero que você escreva isso no seu coração. Eu sempre falo isso, eu falo com convicção. Deus me deu isso há alguns anos atrás. Tem gente que não concorda, mas eu vou falar aqui. Está gravando? Ótimo. Eu vou te falar uma coisa. Um encontro real e verdadeiro com Cristo é suficiente para mudar toda a sua vida, para mudar a sua mentalidade, para mudar os seus valores e para mudar o seu modo de pensar e de agir. Pastor, você não falou nada de novo. Pois é, então deixa eu aprofundar. Eu vou falar a real. Segura aí que eu vou mandar a real para você. Tá sentado no banco? Chama um rap aí, mano. É nóis. Eu vou falar a real para você. Se você teve um encontro real com Cristo,
você consegue deixar a vida de pecado. Você consegue deixar vício, você consegue deixar palavrão, você consegue deixar tudo que era do mundo antigo. E se não conseguir, pastor, precisa fazer quebra de maldição, cura interior? Não, está enganado. Quem não consegue, eu lamento. Eu estou mandando a real ainda, então aguenta aí. Vou pedir para os irmãos diáconos servir água para o povo, que essa vai doer. Vai doer, serve para mim. A verdade nua e crua é que muitos crentes só simpatizaram com Jesus. Não se entregaram a Ele verdadeiramente. Irmãos, eu não creio num Jesus fraco. Se eu disse que eu tenho aliança com Ele, e se eu tenho verdadeiramente uma aliança, a minha vida precisa mudar. É impossível a minha vida continuar mergulhada em vícios. Passa ano, sai ano, eu religioso com vícios, não consigo largar isso nem aquilo. Impossível. Tem que haver uma mudança. Jesus não é fraco, Jesus é forte. Agora, o que Ele é para você? Essa é a questão. O que Ele é para você? Ele está propondo, se você tiver um encontro de troca, um encontro verdadeiro, um encontro onde as coisas haja uma verdadeira metamorfose em você. A Bíblia diz assim que tal qual Jesus é, João ele escreve isso de uma forma tão reveladora, diz assim, tal qual Jesus é, nós somos neste mundo. A natureza de Cristo tem que ser nossa. Eu sei, irmãos, eu sei que nós ainda estamos num corpo imperfeito, e às vezes nós erramos, pode ser que você erre, não se sinta condenado, mas entenda, o nosso caminho tem que ser de uma perfeição, de uma santificação. A fábrica do pecado foi arrancada de dentro de mim. Não tem mais sentido. Tanta gente fala assim, eu sou um pecador convertido. Isso não existe, é um contrassenso. Eu sou um pecador salvo. Não. A vida de Deus está ligado a esse ramo, a essa videira, melhor dizendo, vai fazer com que os valores de Cristo comecem a passar para a minha vida. Então, se você estiver plantado nele, a gente não pode entender, eu poderia até dizer, ele está plantado em você, mas não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia fala que eu tenho que estar plantado nele. Entende? Porque ele é a videira. Ele é o tronco da onde sai a seiva. Se você está plantado nele, o valor dele, a seiva dele, a característica dele começa a passar em você. E isso é tão profundo que nós éramos, como diz, né, Romanos 11, fala que a gente era como que uma árvore sem valor. Um pedaço de árvore seca, sem nenhum valor. Mas ele olhou para a gente e falou assim, vou enxertar, né? Cortou, fez a podazinha, colou na videira verdadeira. Olha que coisa boa. E o negócio fica tão bom que você começa a seiva começa a passar e o fruto vem justamente aonde que você está, que é o ramo, não é isso? Então, se você estiver ligado e plantado nessa videira, chamada Jesus Cristo, os pensamentos, todos os dias, irmãos, todos os dias, seu pensamento vai ser influenciado. Pastor, não é uma obra santificada. É uma obra, mas tem que ser todo dia. Todo dia vai ser influenciado, o seu comportamento também. Repare, escreva isso. Escreva isso. Você vai ficar mais inteligente. Mas não é inteligência para você ganhar dinheiro. Entenda, pode até ser, pode até vir isso, mas é a inteligência, é a sabedoria do alto, aquela inteligência espiritual. O comportamento nosso vai começar a mudar. Porque Jesus vai começar a educar você. Acredite, você vai ficar mais sábio. As irmãs vão ficar mais sábias. E não sabiá. Porque tem irmã que fica sabiá, né?
Sabiá, sabe o que, né? Agora sábia não, né? Você vai ficar mais calmo. Aleluia. No trânsito mais calmo. Não vai ficar nervoso com todo mundo que fechou. A gente não xinga até a terceira geração dele, a gente abençoa até a terceira geração dele. Às vezes é difícil, né? A inteligência de Cristo, irmãos, começa a nos afetar. E aquilo que parecia ser difícil começa a acontecer naturalmente. Começa a acontecer naturalmente. Aleluia. O convite de Jesus, todos os dias, inclusive hoje, é que a gente troque os nossos pensamentos pelos dele. Gostou disso? Ele tem pensamentos melhores. Eu queria falar um pouco aqui para você entender, vamos aprofundar um pouquinho mais. A gente precisa, na nossa caminhada, reconhecer as nossas limitações. É importante fazer isso. Reconhecer limitação, você não está se autoflagelando, autodesprezando, não é isso. Mas quando eu reconheço as limitações, não é demérito, mas é uma troca. É uma troca, eu reconheço aquilo que eu falei há pouco tempo. Jesus é maior, Deus é maior. Eu reconheço que Ele é mais inteligente. Ele tem as palavras de vida eterna, amém? Pedro falou assim, eu quero as suas palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu não quero me afastar do Senhor, eu não quero me aventurar na minha própria mente. Chega de se aventurar na sua própria mente. Vamos entrar na mente de Jesus. Deixa trocar a ideia dele, que a gente troque, que a gente abra a mão das nossas ideias. Põe aí num texto, Mateus 11, 28. Você já conhece, mas você vai ler esse texto de uma forma diferente. Diz assim, vou ler até o verso 30. Diz assim, vinde a mim, Jesus falando, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que coisa boa. Aí ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa mente. É a mente ali, a alma, tá bom? Eu quero que você entenda, a mente é a alma, tá? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus propõe para você? Ele está dizendo assim que Ele não vai carregar o fardo sozinho por você. Ele propõe carregar junto com você. É só ler o texto, você vai ver. Não é, Jesus, carrega aí por mim, se vira, não. E quando a gente fala do jugo, o jugo é aquela, você sabe, né? É aquela peça que coloca no pescoço do boi, geralmente do boi. Geralmente é um jugo para 2 animais. E é uma peça bem interessante que cabe o pescoço de um bicho e de outro, né? Fica preso e eles conseguem, nessa sinergia, não é? Nessa força dos 2 animais, puxarem muito mais peso que puxariam sozinhos. A Bíblia fala, Paulo fala sobre um jugo desigual com o incrédulo, não é? Para a gente tomar um cuidado, inclusive nas questões do casamento, porque o jugo desigual é quando um boi é alto e o outro é meio baixo. O jugo fica ruim, porque aí não fica equilibrado. Você está entendendo? Um jugo desigual é quando a peça, o boi mais baixinho, ele acaba carregando mais peso. Tá certo? Existia também um jugo que se colocava, né, nas pessoas para ela carregar peso. Era uma peça de madeira, tinha um pano aqui para ficar mais confortável no pescoço, e eles colocavam os pesos nas pontas, porque é melhor, você divide, o seu corpo consegue levar mais. Então Jesus, ele está falando justamente que ele quer dividir. Ele fala, tomai o meu jugo. Ele fala assim, ei, eu estou vendo as suas lutas, eu estou vendo as suas questões, mas deixa eu carregar com você. Ele está propondo, deixa eu carregar com você, vai ficar mais leve para você, amém? Ele está dizendo assim que Ele vai nos ajudar nas nossas limitações, nas nossas dúvidas, nos nossos conflitos. Ele vai ajudar, Ele vai ajudar. Então Ele te propõe te ajudar no seu autoconhecimento. Ele te propõe, Ele vai ajudar você.
A gente precisa entender que a nossa vida não é só vencer, vencer, vencer. Conquistar, vencer, comprar, não. Deus quer que a gente encontre a nossa melhor versão. Eu não encontrei a minha melhor versão. Pastor, qual que é a sua melhor versão? Mais magro? Pode ser. Opa, eu quero emagrecer. Mais inteligente? Sim. Mais sábio? Sim. Mas o que eu procuro mais é encontrar a minha figura que mais se pareça com Jesus. Eu acho que a minha figura mais próxima de Jesus vai ser a minha melhor versão. Talvez seja muito diferente do que vocês conhecem hoje. A gente está caminhando. Mas você concorda que quanto mais você caminha com Jesus, mais fica parecido com Ele? Então pode ser que daqui a um tempo, se eu te encontrar de novo, eu até estranhe você. Porque talvez o teu linguajar mudou, o teu modo de pensar mudou, os teus objetivos mudaram. Eu falei assim, cadê aquele fulano? A pessoa vai falar, hoje eu sou outra pessoa. Romanos capítulo 12, não precisa abrir, mas ele nos propõe o quê? Uma inconformidade com o mundo. Diga inconformidade. Significa você se inconformar com o mundo. Significa não aceitar o padrão desse século, tá certo? Pois existe o quê? Uma sabedoria melhor. Pastor, o que significa se conformar com esse século? Você fazer as coisas que exatamente todo mundo faz. A gente nasce, cresce. Veja que os nossos pais nos oferecem. Não estou criticando nossos pais. Mas o que eles falam? A gente cresce, precisa ir para a escola, não é isso? E depois o que ele fala? E a gente repete até hoje. Você precisa ter uma profissão. Não é isso? E depois o que a gente fala? Você precisa pagar a sua aposentadoria. Depois o que a gente fala? Você precisa ter sua casa. Há um tempo atrás eu já falei para você, eu sou do tempo que se a pessoa tivesse uma casa e uma linha na Telesp, ela tinha vencido na vida. Não é? Alguns nem sabem o que é Telesp e nem sabem o que é uma linha da Telesp. Acredite, linha fixa era um investimento maravilhoso, amém? Eu lembro que a minha casa, a gente não tinha telefone, a gente ia no vizinho ligar. Dona Georgina, posso fazer uma ligação? Pode, meu filho, entra. Era chique demais, a gente pegava o telefone, nossa, que coisa linda. Aí pegava assim, eu falei, nossa, ficava todo emocionado, né? Que era uma coisa. Hoje é um lixo, não é isso? Quem quer linha fixa hoje, levanta a mão. Ninguém quer, né? Mas as pessoas, elas não entendem o valor de vencer na vida. O que o mundo nos propõe hoje? Propriedades, ser formado, não é isso? Vencer, vencer, vencer. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando que a gente pode até fazer essas coisas, mas essas coisas não podem dominar o nosso coração. O que eu sempre falo aqui para você? Só desacelerar um pouco. Desacelera. Serve mais a Deus. Adora mais a Deus. Dá menos tempo para o século, dá mais tempo para Deus. Ele vai cuidar de todas as coisas, amém? Então, existe uma sabedoria de Deus. Existe uma sabedoria de Deus. A gente não deve se conformar com esse mundo, amém? Reconhecer suas limitações, portanto, é dar espaço para Deus trabalhar ao seu favor. Deus vai começar a trabalhar no seu favor. Então, o autoconhecimento, meus irmãos, requer você andar todos os dias com o Senhor. Todos os dias, passo a passo, falando com Ele. Como que eu conheço a Deus? Diga, através da sua palavra. Você precisa ter um contato íntimo, maravilhoso, todos os dias. Tem que ser natural. Tem que ser muito forte esse contato que você tem com a Bíblia. Leia a palavra, leia, deseje, pergunte. Não sabe, pergunta de novo. Amém? Vou fazer uma pose aqui para a Bia. Maravilha. Agora ficou bom, né? Vamos assim, fazendo assim. Maravilha. Glória a Deus. Isso aqui não vai publicar não, né? Eita glória. Essa aqui é forte, ó. Não tirou. Ah, meu Deus, não vai ter de novo. Glória a Deus. O pastor é doido, né? Tá bom, mas eu estou melhorando. Deus, Ele quer substituir o seu jeito pelo jeito dele.
Pastor, Deus quer anular minha personalidade, o meu... Não quer. Ele não quer anular a sua personalidade, ele quer te dar a melhor versão, Ele quer te aperfeiçoar. Ele quer que você comece a pensar como Ele. O Evangelho é uma proposta de você abrir mão da sua autojustificação, não é assim? E crer na justificação que Cristo promoveu na cruz. Aí eu pergunto para você, será que Ele não tem mais coisas para fazer na minha vida e na sua? Ele tem muita coisa para fazer. Ele tem muita coisa para fazer ainda. Então, Ele quer substituir o teu jeito, Ele quer trocar o seu jeito. Mateus 6,33 diz assim, ó, buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que significa buscar o reino de Deus? Anote aí. Primeiro lugar, buscar o reino de Deus. É simples. Pastor, o que é buscar o reino de Deus? Quer uma tradução boa? É fazer as coisas como Deus faz. Fazer as coisas como Jesus faria. Se Ele estivesse no seu lugar, como que Ele faria? Isso é buscar o reino de Deus. Eu quero falar um pouco ainda, para acrescentar algumas coisas fortemente no seu coração, no seu espírito. O autoconhecimento, ele está ligado também ao perdão. Eu considero o perdão uma das maiores doutrinas do Evangelho. E eu fico pensando sobre isso. Entender sobre o perdão é uma coisa maravilhosa. E eu digo a você, essa geração não entende sobre perdão. E eu vou te mostrar por quê. Porque o autoconhecer-se vai exigir que você aprenda sobre perdão. O que é perdão? Vou falar rapidamente aqui. O perdão, ele tem alguns alcances básicos. Deus me deu isso e eu anotei. O perdão está envolvido em você dar perdão, receber perdão, sim, e também sentir-se perdoado. Eu vou te mostrar que isso faz muito sentido. Porque assim, a Bíblia fala que Deus em Cristo já nos perdoou, amém? Tá certo? Agora você acredita que existe gente que foi perdoada, que vai para o inferno? Como assim? Porque não recebeu o perdão. Porque não quis aceitar o perdão. Pensa no Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não precisa crer. O Filho é o perdão, é a manifestação do perdão de Deus, é a graça de Deus. O Evangelho, para entrar no coração de alguém, precisa haver o quê? Aceitação do perdão de Deus, amém? Agora repare, existe um grande problema quando você até perdoa pessoas, você até recebe perdão, mas a grande questão é você entender e sentir-se perdoado. Entender que não existe da parte de Deus mais uma acusação. O acusador, ele sempre vai te lembrar dos seus pecados. Eu lembro da figura de Judas Iscariotes. Pensa comigo. Ele se arrependeu, segundo a Bíblia? Sim. Ele se arrependeu de ter entregue Jesus. Talvez você fale, pastor, aquilo pode ter sido remorso. Não sei como você quer traduzir, mas ele se arrependeu porque ele demonstra uma atitude amarga no seu coração. Mas o que aconteceu? Ele fica num conflito tão grande, que ele não confiou no perdão e na misericórdia de Deus, ao ponto de ele tirar a sua própria vida. Aí eu pergunto para você, tinha perdão disponível? Tinha. Você percebe, tem perdão disponível, mas tem muita gente que não recebe o perdão. Mas por que, pastor, você falou que é importante sentir-se perdoado? Porque quando eu tiro as culpas da minha cabeça, eu consigo prosseguir a minha caminhada cristã. Se eu tiver coisas que sempre me machucam, fala, puxa vida, eu machuquei fulano, a minha família não deu certo por causa disso, ou eu ofendi ciclano, ou eu perdi aquela oportunidade porque eu vacilei. Você sempre volta a questões.
aconteceu isso com a minha filha ou com meu filho por causa disso. Você precisa aprender a se perdoar. Precisa aprender, entender que Deus em Cristo já lhe perdoou. E você precisa receber o perdão e sentir-se perdoado. Por quê? Porque senão você não vai... porque senão você vai criar uma barreira e não vai se deixar se conhecer. O perdão é a maior mensagem do Evangelho. Por quê? Por quê? Porque ele nos restaura a condição antes do pecado. Deus, quando ele nos perdoa, ele diz assim, ó, não, dos seus pecados não me lembro mais. A condição de justiça é tão maravilhosa, não é? Porque quando você traduz a palavra justiça, ou justificação, justificado, é a condição que Cristo, ele fez por você. Deus em Cristo fez por você. E ele te coloca numa condição de sem culpa, sem pecado, não tem mais nenhum decreto sobre você. Aí continua, como se o pecado nunca tivesse te machucado ou te manchado antes. Ele te olha e ele não lembra, ó, te perdoei, mas sei que você pecou, viu? Não, acabou. O perdão esquece, tá certo? Então, irmãos, anote isso aí também. A terceira anotação que eu estou falando para você fazer, né? Depois eu vou perguntar. Se você não reconhecer ou não reconhecer o perdão de Deus, é soberba. É orgulho. E bloqueia o seu autoconhecimento. Bloqueia o agir de Deus na sua vida. E não venha falar assim, pastor, é muito simples aceitar o perdão. Não, não foi simples. Foi preço de sangue. Foi muito alto o preço. Então faça o favor de aprender a receber o perdão de Deus, sentir-se perdoado. Se você se perdoar, meu Deus do céu, escreve isso, quarta coisa. Se você se perdoar, talvez a sua cura venha rapidamente. Romanos 5:20 diz assim, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não há, escreva, não há pecado, falha, crime que não possa ser alcançado pela misericórdia, pela graça e pelo perdão de Deus. Não há. Tudo Ele pode nos perdoar, tá certo? Se você então se consome por um erro que você cometeu, pelo qual você não consegue se perdoar, você precisa ler Salmo 86, 5. Salmo 86, 5. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Outra versão diz, tu és bondoso e perdoador. Ele é aquele Deus que nos perdoa. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra agora a sua Bíblia em Tiago 1:22. Vamos lá. Aguenta firme aí que Deus está te revelando coisas. Hoje pode ser um divisor de água na sua vida. Creia nisso. Eu estava anotando coisas, eu falava, tá bom, Senhor. O Senhor falava, tá bom não. O Senhor me deu essa palavra. De sexta para hoje. Eu anotei tanta coisa aqui, mas eu resumi para a gente ficar no tempo. Eu ainda estou no meu tempo. Mas eu peço que você não perca nada, que Deus vai fazer coisa na sua vida. Não por mim, pela palavra. Tiago 1:22 diz assim, olha o que ele diz. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Eu vou ler até o 24. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, o que acontece? Assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece como era a sua aparência. Vamos um pouquinho mais, vai até o 25 aí. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O que quer dizer esse texto, pastor? O espelho, o que é um espelho?
que é o espelho? O espelho revela a condição, o espelho natural, ele revela a condição da sua aparência. Todos nós, antes de virmos aqui para o culto, a gente se olhou várias vezes no espelho, não olhou? Olhou, passou assim, as irmãs passaram creme, acharam... Por que vocês me cortam? Vocês não gostam de algumas coisas, vocês falam, né? Vocês não cortam, né? O espelho, ele mostra a condição do físico, não é isso? E você consegue ver a sua aparência, se está boa ou não, não é assim? Claro, parece uma coisa tão óbvia, mas é isso, repare. Agora, repare, o espelho da palavra revela a condição da sua alma. Eu vou mais fundo, revela a condição do seu comportamento. Quando eu ouço a palavra, é quando ela começa a me mostrar a condição que eu estou. É como se um espelho mostrasse como está a minha alma, meu comportamento, minhas intenções, quanto eu posso estar longe de Deus. Então, quando eu ouço a palavra, eu estou no espelho da palavra. E quando eu consigo colocar em prática na minha vida, eu passo a me conhecer verdadeiramente. Porque o espelho da palavra começa a me mostrar, ei, penteia seu cavanhaque. Ele está espetado para lá. Opa, você penteia. Você está entendendo? Ei, passa a chapinha lá que tem uns fios que estão rebeldes. Aí você vai lá e passa a chapinha. Não é assim? Ei, está meio suado, passa o anti-suor lá. Aí você passa o pó de arroz. É pó de arroz que chama? Não é mais pó de arroz. No meu tempo era pó de arroz, né? Minha mãe usava pó de arroz, blush. Nem sei falar isso. O que acontece? A palavra então, ela mostra a condição que você está e fala assim, você precisa arrumar nisso. Agora ele está falando assim, a pessoa que olha no espelho e sai igual sem praticar, é a mesma coisa ter olhado no espelho, se assustou e falar, não vou fazer nada. A palavra, ela revela a condição errada de uma pessoa. Mas a prática da palavra vai corrigir essa condição. Somente a prática. Percebe que não é só o ouvir? Eu preciso fazer alguma coisa com o que eu ouço, com o que Deus me propõe todos os dias. Eu preciso falar, ei, eu vou começar. Ainda que você não consiga praticar tudo, eu preciso começar com algo. Fazer essas coisas começarem a acontecer. Então, meus irmãos, não se deixar ser tratado pela palavra, Tiago traduz como uma perda de tempo. Ou seja, ver a condição errada, não é? E não fazer nada para mudar. Isso é a coisa mais triste. E isso nos traz um grande problema de nos autoconhecermos. Por fim, eu quero dizer que o amor é o melhor remédio, curador e facilitador para a gente se autoconhecer. Como assim, pastor? A gente precisa entender que a nossa volta é para Deus. Você entende que a nossa caminhada cristã começou com a nossa conversão? Você concorda? A gente está voltando para Deus. A gente está voltando todos os dias. A gente já salvou nosso espírito, está salvando a nossa alma, estamos salvando a nossa alma pela palavra, e um dia o nosso corpo vai ser totalmente salvo. Então essa caminhada, essa volta para Deus é algo maravilhoso. Então, ser banhado pelo ágape, pelo amor, pelo ágape de Deus, vai nos fazer nos conhecermos, vai fazer você se aceitar, vai fazer você ficar bem consigo mesmo. O ágape nos guia, nos cura, nos transforma todos os dias. Agora eu quero te mostrar por que isso, pastor. Dá uma base na Bíblia, 2 Coríntios 5,14, vê lá. A gente está começando a concluir. 2 Coríntios 5,14 diz assim, ó, pois o amor de Cristo nos constrange. Até aí. Eu quero só mostrar esse primeiro trecho. Só até aí. O amor de Cristo nos constrange.
Então repare, constranger. Essa palavra é muito interessante. Ela é muito profunda. Porque constranger, do grego, ela tem no mínimo 10 significados em português. Vou falar de novo porque essa era a hora que você falaria, oh, entendeu? O pastor é chato às vezes, né? Vai fazer o quê? Eu sou chato, Mateus? Amém, amém. Glória a Deus. 10, pelo menos 10 significados da palavra constranger. Pastor Roberto, veja aí no grego, como que é a palavra constranger? Leia no grego, que você tem grego fluente. Ela vem da tradução Suneto, essa é a palavra. Essa é a palavra. Repare, é só isso aí, pastor, valeu. Eu não vou pedir para você falar em grego não, fique tranquilo. O que significa essa palavra? Traduz no mínimo 10 significados para o português. E agora que você começa, tem que ficar assustado. Essa hora que você tem que anotar na sua Bíblia de papel, passar aquele marca-texto no constrange e ver o que significa. Primeiro, constranger significa manter o todo para que não caia em pedaços ou que algo se dissolva. Segundo, manter com constrangimento. Oh, Espírito Santo, fala conosco. Terceiro significado, comprimir. O amor de Cristo nos comprime, nos mantém constrangidos. Quarto, prensar com a mão. É como se Deus nos prensasse. Não é para fazer doer, é para a gente segurar a onda. Significado 5, fechar os ouvidos. O 6, fechar os céus para que não chova. Eita. Isso fala de autocontrole. Um cristão tratado não deixa a tempestade cair. Se é que você está me entendendo. O tempo não fecha. Pressionar por todos os lados. Agora é o 7. Olha o significado número 8. É como se fosse um estreito. Um estreito que força um navio a navegar através de um canal com espaço reduzido. Cristo, o amor de Cristo te constrange. Ele fala, é por aqui. Ei, não reage. Fica quietinho. É por aqui. É por aqui. Isso está te levando ao autoconhecimento. Não, mas ele fez isso comigo. Ei, fica quietinho. Eu sou tua justiça. Minha vingança, diz o Senhor. Aleluia. Olha o significado 9. De um curralejo. É um curral pequeno. Para o gado que pressiona por todos os lados, forçando o animal a uma posição onde não pode se mover, de tal forma que o fazendeiro possa administrar a medicação. Eita. Ou ninguém entendeu, ou não gostou, né? Que Deus está falando. Mas quando a gente fala que o amor nos constrange, Ele nos controla. Significado 10. Manter completamente firme, controlado. Põe de novo o texto, 2 Coríntios 5,14. Então você poderia ler assim: o amor de Cristo me controla. 2, 3, aleluia. Tá bom. 3 pessoas. Percebe como a gente fica um pouco assustado? O amor de Cristo, ele faz a gente se controlar. Eu preciso ser controlado por esse amor. Por isso que a gente fala de fruto do Espírito, a gente fala de coisas que Deus começa a fazer na minha vida. O Espírito precisa trabalhar na minha vida. Não pode passar 10 anos e eu ser igual como eu era antes. Então o amor de Cristo, ele nos constrange. Tá certo? Aleluia. Aleluia. Significa, pois então, meus irmãos, que se autoconhecer é algo que Deus vai fazer por você, mas você também precisa fazer por Ele. Você precisa se dispor e se entregar para que Ele possa mexer na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos amados.
A gente precisa ter uma mudança nas nossas vidas. A gente precisa ter um comportamento transformado. E você sabe quando aquela famigerada pergunta, né, que as pessoas sempre fazem, os filósofos fazem: quem sou eu, né? Da onde vim, para onde vou? Isso aí você não vai mais precisar se perguntar. Você vai falar assim: eu sou filho de Deus, nasci da água do Espírito, todos os dias estou sendo transformado por esse amor. Eu estou trocando os meus pensamentos pelos pensamentos dele. Eu estou me tornando uma pessoa melhor, não pelos meus méritos, mas por causa de Jesus. E o que é mais bonito nisso, que as pessoas estão olhando para mim e estão vendo que eu estou sendo transformado. Que o seu crescimento seja notório, seja perceptível para as pessoas, que elas olhem para você e falem assim: está mudando, está crescendo. Era todo agitado, era todo nervoso, agora está calmo. Meu Deus, tomou a maracujina de Jesus, tomou. Eu não sei o que aconteceu, ele está calmo, ele está uma bênção. E não é Lexotan, nem Lexapro, é a maracujina de Jesus. Amém? Não é nada, mas entender que Ele em nós é uma substituição. O que Deus fez em mim, em você, Ele começou uma boa obra. Ele já começou, mas deixa Ele terminar essa boa obra. Deixa Ele terminar essa boa obra. Meninos, se preparem aqui para cantar a bandeira. Vamos lá, a gente vai cantar a bandeira do amor. Deixa os meninos subirem aqui, para a gente olhar para eles aqui. Meninos, uma bênção, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Faz aquela introdução, Letícia. Que coisa linda. Acho que você vai tratar seus pacientes com música, não vai também? Amém? Amém. A Letícia é uma bênção. Eu chego perto da Letícia e falo: doutor, eu estou com dores aqui. Ela fala: para de tomar Coca-Cola e leite. Ela devolveu para mim, porque um dia ela me viu tomando Coca-Cola. Põe aí pra gente, a gente está concluindo. Eu quero que isso entre no seu coração. Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 4. Cantares de Salomão, Cantares. O pessoal fala Cântares, né? É Cantares, né? Cantares 2, 4 diz assim, ó: leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Pastor, eu quero entender. Você estava falando de autoconhecimento. O que tem isso a ver? Eu falei por último, aqui o último ponto que eu falei para você foi do amor. E a gente entender que essas coisas são importantes. Eu quero só fazer uma menção de como que era no palácio real. Você sabe que quem escreveu Cantares foi Salomão. E quando você estuda, você percebe que no palácio real de Salomão existiam muitas salas importantes. Mas 3 delas se destacavam. 3 salas se destacavam. A primeira era a sala do trono. Como assim? Era a sala onde o rei julgava, onde ele decretava vida ou morte. Era o lugar da justiça, onde as pessoas se apresentavam com as suas questões, não é? Para ver se alcançavam graça, favor, misericórdia, perdão. Você lembra aquelas mulheres que compareceram diante do rei Salomão, dizendo que o filho era delas? Foi naquela sala onde ele propôs: então tá bom, eu vou repartir as crianças, fica com metade para cada um. Esse é um exemplo onde ele julgava as questões. A segunda sala era a sala do tesouro. A sala do tesouro era onde o rei guardava os tesouros e toda a sua riqueza. Era um lugar restrito, somente para quem o rei tinha muita consideração e intimidade. E a terceira sala era a sala do banquete, que é de 2:4 de Cantares que a gente acabou de ler.
A sala do banquete, ou no original, era chamada a sala do vinho. Era o lugar onde era servido o melhor vinho, o melhor pão, os melhores frutos da terra, onde o rei recebia os seus convidados mais honrados. Por exemplo, a rainha de Sabá foi recebida nessa sala. Uma vez eu preguei aqui sobre Mefibosete. Quantos lembram de Mefibosete? Inclusive Mefibosete precisou ser tratado no seu pensamento, porque ele achava que ele era um cachorro. Deus precisou tratar, e ele precisou tratar na sala do banquete, dizendo: você não é um cachorro, você é um filho. Você precisa entender que eu já preparei o caminho para a sua mente ser aberta, para você viver o melhor de Deus, o que Deus tem para a sua vida, amém? Então perceba, na época da lei, repare, o homem alcançava a salvação de que forma? Na época da lei, através do cumprimento da lei, da fé, não é? Era o homem sendo levado aonde? Para a sala do trono. No ministério de Jesus, ele apresentou ao homem o que? Um tesouro. Porque o reino dos céus, ele é comparado com tesouro, não é isso? O reino dos céus é semelhante a um tesouro. Você já ouviu essa parábola? E o maior tesouro que o homem possa alcançar, só que ele é restrito somente àqueles que aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ou seja, era o homem sendo levado à sala do tesouro. Mas hoje, com a igreja, na ação do Espírito Santo sobre a igreja, sobre a noiva, que é Jesus, Ele está nos preparando como noiva. Que maneira? Para nós nos encontrarmos com Ele nos ares. Estamos sendo conduzidos todos os dias. Você está sendo conduzido todos os dias. De que maneira? Para o melhor pão. É a palavra revelada que você recebe. Você está sendo conduzido para o melhor vinho, que é a operação do Espírito Santo na sua vida. Você está sendo conduzido todos os dias para a sala do banquete. Não é alguém privilegiadinho, alguém que merece uma honra, mas alguém que merece a maior honra. E o Espírito Santo, ele está levando os seus filhos à sala do banquete. E o que significa isso, pastor? Trazendo conhecimento e propósito para o homem. Na sala do banquete, só entram os convidados do rei. Olha o convite aí. Olha na sua carteira aí o convite que você recebeu. Olha aí, abre essa carteira aí, olha aí. Olha aí, o seu convite é para a sala do banquete, viu? É a sala do banquete. É a sala do banquete, onde Ele está propondo a você, Ele está dizendo assim: filho, eu não estou propondo para você uma religião. Eu não estou propondo você mudar por fora. Eu estou propondo algo muito mais profundo, que vai mudar a sua vida, vai te dar propósito, vai te dar entendimento, vai te levar para o lugar que você realmente precisa ir. Aleluia, aleluia, aleluia. Na sala do banquete a alegria, a festa, e é uma confiança. É uma confiança porque a gente pode deixar todas as nossas cargas. Sabe o que Jesus está falando? Deixa todas as suas confusões. Pode deixar lá, deixa lá, deixa lá. Eu vou trocar. Eu vou te dar um pensamento bom agora, eu vou te dar um fardo leve, eu vou te dar leveza, eu vou te dar alegria, eu vou te dar aquilo que você precisa.
É um lugar de festa, é um lugar também de confiança. É um lugar de descanso. É um lugar da presença do Rei. É um lugar da presença. Não é um lugar de contemplação só, mas é um lugar onde o próprio Rei, Ele divide com você a sua própria essência. E por último, irmãos, é por último mesmo, acredite. Quando a gente canta, a sua bandeira sobre mim é o amor. O estandarte. O estandarte é isso aqui, ó, não é isso? Onde apoia a bandeira. O estandarte era a expressão. E o estandarte tinha também algumas frases. Às vezes era uma bandeirola menor em cima. Era a expressão usada na bandeira quando o rei voltava vitorioso de uma batalha. A bandeira era hasteada e ela era chamada de estandarte, porque esse era o símbolo da vitória. Jesus, Ele voltou com o estandarte sobre nossas vidas. Amém? Ele está dizendo assim, ó, eu trouxe vitória para a sua vida. Não é mais derrota. Ele está falando assim, ó, minha bandeira sobre você, hoje é o meu amor que te cobre. Você na sala, você tem tudo o que você precisa. E Ele está propondo para você, troca tudo com Ele. Recebe o novo dEle. Recebe aquilo que você tem. Recebe aquilo que você tem. Jesus está dizendo assim que a vitória que Ele teve é a vitória que Ele compartilha comigo e com você. A maior demonstração que Deus podia ter é a demonstração de amor sobre a sua igreja. Aleluia, aleluia. Você vai cantar essa música com entendimento hoje. Semana abençoada. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!